falar sobre o meu processo de conversão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcia, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, porque como sempre digo, esse canal é nosso. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu processo de conversão e já peço perdão pelos barulhos ao fundo, tá bom? Porque a minha casa e a minha rua está um pouco barulhenta hoje, então mesmo assim eu queria gravar, tá? Eu queria gravar, então aqui estou. Então vamos começar falando sobre o meu processo de conversão. Eu me converti realmente assim em 2021, mas antes disso e depois disso também aconteceu muitas coisas. Eu vou contar aqui nesse vídeo. Basicamente, eu nasci com algumas dificuldades na minha vida, né? Algumas limitações, algumas doenças, né? E isso ainda tem até hoje, mas estou bem melhor, graças a Deus, assim. Só que eu tomava remédio, eu fazia tratamento, enfim, só que nada adiantava. Chegou um momento em 2019 onde que eu literalmente ficava o tempo todo na cama. Eu não conseguia andar, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Mas, né, isso ainda eu vou gravar um vídeo apenas com meu testemunho, podem ficar tranquilos. Mas basicamente isso aconteceu, né, que eu fiquei muito de cama, enfim. E quando eu melhorei, todo esse negócio de eu ficar de cama mais foi por muitos anos, mas 2019 foi assim, o ápice do ápice, sabe? Foi tipo muito assim, coisa que nunca aconteceu na minha vida, ao ponto de um médico me mandar internar, sabe? Só que eu era muito nova e meus pais não aceitavam isso. Não, meus pais, né, aceitam a minha doença, enfim, mas num sentido de, tipo, ela não vai precisar de internação. E nessa época eu tinha mudado os meus medicamentos, então era um médico novo, não conhecia minha história, e ele mudou todos os meus medicamentos, e por isso que isso aconteceu, sabe? Eu tive reação dos dois lados, ou seja, eu tive reação quando eu tirei o remédio e também quando eu comecei a tomar os remédios novos, e aí meu corpo, ele meio que colapsou e ele não conseguiu suportar tudo isso, ao ponto de uma vez eu desmaiei no banheiro por conta disso. Aí quando eu desmaiei, realmente viram que a coisa era séria, e aí simplesmente eu voltei a tomar meus remédios antigos. E quando eu voltei a tomar meus remédios antigos, basicamente, eu melhorei, né, tudo. Só que assim, a minha doença me faz ficar tonta, pra quem não sabe, tá bom? E a minha tontura ficou muito absurda, a ponto de eu não conseguir suportar eu mesma. É como se o meu corpo, a minha mente estivesse com o efeito colateral de tudo que eu tinha passado em 2019. E isso continuou até 2020, eu acho que 2020, né, continuou. E aí eu pensei, meu Deus, ou eu me mato, tá? Porque eu também, não é que eu tinha depressão, é que como eu tinha limitações, eu tinha tontura, enfim, isso acabava me dando me deixando um pouco depressiva, sabe? Mas eu descobri há pouco tempo que eu não tinha depressão. Era um estado depressivo que eu tinha por conta de tudo que eu tava passando naquela época. E aí, basicamente, eu tinha esses pensamentos suicidas, tá? Ou, né, eu simplesmente buscava Deus e tentava mudar de vida. Eu tinha essas duas opções. Eu não queria, né, tirar minha própria vida. Eu não queria que a minha família sofresse, porque eu sabia que eu sofria. Eu não queria que, basicamente, ir pro inferno, porque eu sabia que se eu me matasse, eu iria pro inferno. E eu sempre tive esse receio, esse medo, né? Antes de eu ser cristã, o que é muito engraçado, mas enfim. Então, eu comecei a procurar Deus, né? Eu comecei a procurar Deus, de 2019 a 2020, mais ou menos, eu procurei Deus 3 vezes e abandonei Deus 3 vezes. Pois é. E eu falei pra vocês, né, que eu me converti em 2021. Não, eu me converti realmente em 2022. Só que em 2019 pra 2021, eu comecei a buscar Deus, só que de uma maneira que não deveria, porque eu parava e rezava por várias vezes, foi umas 3 vezes mais ou menos. E aí na quarta vez eu pensei assim, basta, eu preciso realmente me manter firme na oração. Eu sei que eu fiquei tipo um ano sem realmente tontar, nada do tipo, mas foi um ano difícil, né, querendo ou não, em questão das minhas doenças. Só que aí em 2021 eu realmente me mantive firme na oração. Eu falei 2020, mas 2021, tá? Então, de 2019 a 2021. Aí, 2021, eu simplesmente dei um basta e falei, preciso estar firme na oração. Aí, eu simplesmente não desisti mais. E aí, eu só percebi que eu realmente estava convertida em 2022. Porque eu percebi uma coisa. Uma coisa é você procurar Deus.
outra coisa é você estar convertida. Não tem aquela frase que fala, ou você procura Deus pelo amor, ou você procura dele pela dor? Eu fui pela dor e eu tenho certeza que a maioria das pessoas é pela dor. Basicamente, eu comecei a procurar ele, só que eu não era convertida. Eu não tive a mudança de vida realmente naquele momento. Só que eu percebi em 2022, eu realmente estava convertida. E, cara, eu mudei muito nesse tempo pra cá. Mudei muito, 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 assim, num nível absurdo. Sério. Quem me vê agora não te diria que é a mesma Marcia do ano passado, do ano retrasado, enfim. Não diria que é a mesma Marcia, porque todo ano eu mudo, todo ano parece uma coisa nova na minha vida, e esse ano eu tava pensando que eu amo esse meu jeito, que se, tipo, eu fosse outra pessoa, eu com certeza seria minha amiga, sabe, porque eu amo. Não é querendo ser soberbo ou alguma coisa assim, mas o que eu sou hoje, com certeza, é 100% consequência do Espírito Santo. Então, assim, se eu amo o jeito que eu sou, é porque eu amo o Espírito Santo, tá? Então, basicamente, porque ele me transformou, sabe? A gente tem que amar a gente, porque ele nos transforma. Porque a gente tem que odiar o que a gente era antes. E amar o que a gente é depois que se converte, sabe? Eu acho que vocês conseguiram entender o porquê disso. Eu não preciso realmente explicar o porquê a gente tem que odiar o que a gente era antes e amar o que a gente né, quando a gente se converte. Antes, a gente não tinha um Espírito Santo. A gente não tinha Deus ali conectado com a gente 100%. Quer dizer, né, Deus sempre tá com a gente e tudo mais. Só que falando com a gente, conversando com a gente, sabe, dando conselho, brigando com a gente, enfim, a gente não tinha isso. Mas depois a gente tem. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não brincava, eu não ria, sabe? Hoje não, hoje eu brinco, hoje eu rio e eu amo esse meu lado. Porque tudo é graças ao Espírito Santo, sabe? E eu amo esse meu lado. Eu odeio sim o que eu era antes, porque eu não tinha Deus. Eu não conhecia Deus ainda. Eu conhecia o que falavam de Deus pra mim, mas eu não conhecia verdadeiramente Deus de forma genuína, entenderam? Então é isso. Esse foi o meu processo, né, da minha conversão. Depois de 2 anos, eu realmente fui batizada no Espírito Santo, que foi em 2024, se eu não me engano. E foi um processo muito legal. E que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informação. Um vídeo muito legal. E depois desse batismo no Espírito Santo, eu mudei muito, assim. Eu já tinha mudado um pouco, mas depois do batismo do Espírito Santo parece que foi mágica, assim, sabe? Foi muito rápido a minha mudança, sabe? E eu ainda estou em constante mudança. Nós estamos em constante mudança, né? Principalmente nós cristãos que temos o Espírito Santo na gente, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ajude o canal a crescer mais, conto com vocês, ok? E comente aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma coisa para acrescentar, eu adoraria saber. Então fique com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!